sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Pétalas da Justiça. Hoje nós estamos aqui com um tema bem interessante, que é o tema da pensão alimentícia, parte 2. A gente já gravou um episódio sobre pensão alimentícia, mas como sempre, a gente viu que tem muita coisa para falar e a gente não conseguiu abordar todos os tópicos da pensão. Então, estamos aqui novamente. Vamos deixar aqui no link o episódio 1. Se você não assistiu ainda, assista também o episódio 1. Mas hoje vamos para 2. Outros temas, outros tópicos, pensão alimentícia. Muito bem, olá, pétalas. Bom, como a Rafa disse, pensão é um assunto extenso e são várias vertentes aí, né, que nós temos dentro desse tema. Então, a gente entendeu que era melhor fazer mais um episódio, mais um podcast, para trazer outros pontos que ocorrem no dia a dia aí das mães e dos filhos com relação a isso. E vamos começar pelo... A gente terminou aquele episódio, né, e ficamos assim, poxa, mas e isso? E isso? E os temas vão surgindo, porque problema é o que não falta, né, no direito de família. Direito de família. E um dos tópicos que a gente lembrou muito bem, depois que a gente, né, terminou e lançou o programa, foi a questão de que muita mãe, ela para e pensa, mas se eu entrar com um processo de pensão alimentícia, eu vou receber lá no final do processo, isso demora demais porque a justiça é lenta e o meu filho vai ficar sem pensão e o que eu vou fazer, né? Quanto tempo eu vou ter que esperar para receber? E a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Exatamente. É uma falta de informação, Sim, na verdade. Dentro de vários processos, mais especificamente dos alimentos, da pensão, nós temos aí uma tutela que nós invocamos em todo o processo. Por quê? Porque os alimentos é algo urgente, não dá para esperar. A criança não consegue esperar para se alimentar. Então, nós pedimos uma tutela de urgência, liminarmente, para o juiz determinar a fixação dos alimentos provisórios. E aí, durante todo esse processo, levar 1 ano, levar 2 anos, enfim, não importa quanto tempo vai demorar essa discussão para se definir aquele percentual, né, que vai ser descontado. Mas, durante esse período, os alimentos provisórios vão já começar a ser devidos pelo genitor. Então, o juiz dá uma decisão, dá uma determinação e ele, a partir daquilo, ele precisa começar a cumprir. E se não cumprir, já cabe cumprimento de sentença, né, dentro disso. Porque ele precisa começar a pagar a partir do momento... Na verdade, ele precisa pagar a partir do nascimento, né? Mas ele precisa aguardar o juiz determinar para ele, ok, né? Então, entender, né, isso primeiro. Mas eu acho importante a gente falar também que pra quem não tá, né, no ramo jurídico igual a gente enxerga totalmente diferente, né? Então, que essa questão da tutela, né, de urgência dos alimentos provisórios, ela corre do processo comum, né, assim, de alimentos. Então, ou seja, realmente vai demorar pro processo mesmo ele finalizar, mas dentro daquele processo mesmo vai ter uma partezinha dele ali que vai correr mais rápido. Sim. Que é essa tutela de urgência, né? Por isso que chama alimento provisório. As mães precisam entender. Provisório. E tem que entender que lá na frente, depois de todo um processo que vai ter produção de prova, vai ter que comprovar os gastos da criança, o genitor, em contrapartida, vai comprovar qual é a capacidade financeira dele, por que ele não pode arcar com 30%, com 20%, com 25%, quais são as demandas dele, toda essa produção de prova. Aí lá na frente, no final do processo, na sentença, o juiz vai determinar se ele vai converter os alimentos provisórios em definitivos, ou se não, se no decorrer do processo ficou comprovado que a criança precisa de um percentual maior, ele pode fixar mais, ou pode ser um percentual menor, já está atendendo a necessidade, então ele pode reduzir também. Então, ao final, há uma sentença confirmatória sobre esse tema, né? Isso nós sempre alertamos, né, nossas clientes, né? Eu não sei se todos os advogados fazem isso, mas é importante ter esse esclarecimento, né? Deixar tudo transparente. Sim. O percentual que você iniciou pode não ser o percentual que você vai receber lá no final. Sim, pode ser maior, pode ser menor. Vai depender de toda essa produção de provas aí ao longo desse processo. E também, o que acaba também às vezes confundindo um pouco, e isso ocorre, essa fixação já liminarmente ocorre nos casos em que não há nenhuma dúvida quanto à paternidade. Porque nós não podemos nos esquecer que existem processos de alimentos que correm juntamente com o processo de reconhecimento de paternidade. Então, nesses processos específicos de reconhecimento de paternidade, onde não se há 100% de certeza sobre se o pai é ou não, né, o
O pai pai realmente, né? Se existe aquela filiação, nesses processos, então, a fixação desses alimentos só vai ocorrer se houver indícios de que realmente, por exemplo, eles foram casados durante tantos anos, né? Ou eles tinham um relacionamento, por exemplo, tinham um relacionamento e namoravam há X período e ela engravidou. Então, há indícios de que essa paternidade possivelmente vai ser confirmada. Agora, em casos que não, né, que às vezes foi só um encontro, uma coisa eventual, precisa se aguardar para que haja essa confirmação, porque se o juiz determina a fixação de um alimento provisório, mesmo que lá na frente venha essa negativa de paternidade, todo aquele valor recolhido não vai ser possível, não vai dar para devolver. Né? Então, esse é um caso, digamos assim, uma exceção que às vezes ocorre em alguns processos e aí acaba confundindo, né? As pessoas acham que, não, mas precisa esperar lá todo um processo para me receber. Não. E lembrando, né, que também, se durante todo esse processo de paternidade, dá para se fazer prova dos custos para depois, que for, desde a citação dele, ele vai ter que arcar com esses alimentos, né? Então, logo no início já vai ter o pagamento desses alimentos para o seu filho, né? E é interessante quando você pensa que a pensão, né, os alimentos, não é só a possibilidade do pai, é também a necessidade da criança, né? Qual é a necessidade dela? E como que se comprova isso? Tem que ter as despesas, tem que ter o entendimento, aquela planilha que a gente citou na parte 1 sobre, né, as despesas da criança e tudo mais. Por isso que é importante também deixar bem claro aqui que as mães precisam, desde quando têm a noção, a intenção, começa nessa intenção de pedir os alimentos, que elas já vão guardando mesmo as provas, os recibos de gastos de mercado, de farmácia, do que seja, mas que ela já vá juntando tudo isso. Porque se ela quer que um percentual seja mantido, um percentual provisório, ela tem que comprovar que, né, realmente existe a necessidade daquele percentual ser mantido ou aumentar, né, o percentual. Então, a questão das provas também é bem interessante, né? Sim, e também tem uma outra situação que eu acabei de lembrar aqui também, com relação na gestação, porque pode ser que a criança já tenha nascido, mas ainda não há uma confirmação da paternidade, mas pode ser que a criança nem nasceu ainda, nós estamos ainda no período gestacional. E aí também, né, há essa pequena confusão com relação a isso, porque nós, nesse momento, nós estamos tratando aí de alimentos gravídicos. Então, são tutelas, são remédios jurídicos diferentes. Aquela pergunta, né, que a gente recebe na caixinha, né? Estou grávida, posso pedir pensão? Não, pensão não, né? Mas há outro meio existente, que né, os alimentos gravídicos, que pode sim ser requerido durante a gestação. E também tem toda essa questão, né, dessa prova de que realmente há indícios daquela possível paternidade, porque senão também tem que aguardar o exame, porque entra naquela mesma situação. Caso seja determinado e lá na frente não seja o pai, não vai ter devolução do valor. Então precisa ter uma cautela, né, por parte do juiz com relação a isso. Porque ele precisa sim garantir o direito do filho, da criança, mas também, por outro lado, ele também não pode simplesmente sair dando canetada sem ter indícios suficientes. Realmente é o pai, isso, né? Porque ele vai afetar a vida de um... Tem que ter o reconhecimento, né, dessa paternidade, e nem sempre acontece, né? As pessoas acham que não é comum, mas é comum. É muito comum, muito comum. Não... Quantos milhões aí de crianças não tem o registro do pai, né? O problema é que, geralmente, a mãe precisa acionar judicialmente o pai, porque ele não se dispõe a realizar o exame. E aí a gente entende que, na verdade, é porque ele sabe que a chance dele ser o pai, ele sabe que é grande. Então ele quer tentar de tudo quanto é forma, só na hora que ele for realmente posto, acionado judicialmente, que aí ele sabe que ele não tem escolha mesmo, aí ele vai, porque quantas vezes a gente já se deparou com situações que são tão simples, né? É só os dois irem lá, fazer o exame e tá tudo certo, depois vai até o registro, pede alteração no certidão de nascimento e pronto, tá resolvido. Esse problema tá resolvido, né? A questão da paternidade. Aí, questão de alimentos, enfim, vai ser discutido depois. E se isso não bastasse, quando não tem esse entrave já na paternidade, quando o cidadão resolve já registrar, né, a criança, fazer esse favor, aí às vezes a gente se depara com outro assunto, assim, que deixa a gente com o cabelo em pé aqui, mas então vamos fazer um acordo aqui de boca, eu te dou R$200 por mês, você
Eu te levo a fralda a cada 15 dias, fica nesse... Que solícito, não? Que pai solícito? Gente, é muito perigoso. Não faça acordo de boca. É básico não fazer acordo de boca. E eu ouço muito, né, falando, mas é um voto de confiança. Mas é uma confiança que eu dou pra ele. Só que se essa confiança for quebrada, o tempo que leva pra acertar as coisas é muito grande. A dor de cabeça é muito grande. Sim, e fora que, assim, o problema desse acordo é que ele não te traz zero segurança. Qual é a segurança que você tem? Zero. Porque, hoje vocês, né, 2023, vocês acordaram pacificamente, amistosamente, que ele vai te pagar X reais por mês. Ok. Só que quando que esse valor vai ser atualizado? Porque já chegou mães aqui, né? Que tava há 10 anos recebendo o mesmo valor. Exato. Como assim? É verdade. O mesmo valor. As coisas aumentam todo dia. Tudo ficando mais caro. Fica caro. E ela recebendo o mesmo valor. Por quê? Porque foi acordado isso. E óbvio que ele não vai, né, a cada 12 meses, agora eu vou reajustar o valor. Sim. Não, ele vai continuar pagando. E outra, né? Às vezes ele tá trabalhando. Você acha que ele vai, se ele sair do emprego, ele vai te pagar sobre a rescisão dele? Não tem 13º, não recebe nada, férias, nada. Simplesmente aquele valor e ponto. Hoje foi acordado isso. Então vocês estavam vivendo um momento, estavam em uma situação, aí se passa alguns anos, ele constitui outra família, e aí ele simplesmente, daqueles, aqueles 300 reais que ele pagava, agora eu casei, eu tenho outras responsabilidades, às vezes nasce outro filho, né? Sim. Aí ele simplesmente, muitas vezes inclusive, né, ele simplesmente resolve por conta própria, ou diminuir o valor, sem breve aviso, ou simplesmente parar. E aí chega a mãe desesperada, porque assim, pouco ou muito pouco, ela conta com aquilo, pra ela se virar no mês. E ela chega desesperada, o que eu posso fazer pra ele, porque ele tem que continuar pagando? Aí não dá pra fazer nada. Nada, porque isso que vocês combinaram não tem valor algum. Tem segurança alguma. E eu vou falar também pra você que é pai, né? Porque também não traz segurança pra ele. Verdade. Porque a gente já se deparou com casos em que a pessoa fazia lá na porta e pagava em espécie pra outra pessoa e não tinha nada, não tinha um recibo, não tinha comprovação de nada. Quando deu 5 minutos também nela, ela entrou e quis acionar em todo o período passado. E ele não tinha como provar que ele já tinha, ele ajudava, que ele dava um valor por mês já, pra poder ser descontado daquilo que ela estava querendo. Como provar, né? Então, causa uma insegurança para ambos os lados. Sim. Ambos os lados. E precisa nascer essa consciência realmente, né? Porque ficar com essa insegurança vai causar o quê? Vai prejudicar a criança, principalmente. E se precisar de alguma coisa? E se acontecer algo? E se ele parar de pagar? Né? É alimento, né? Realmente é algo que é necessário e é urgente. Sim. Então não existe essa de vou fazer planos de boca, acordo de boca e tá tudo bem, né? Igual você falou, não, vou dar esse voto de confiança, vamos fazer dessa forma, não precisa de tudo isso, não vou ver advogado, judiciário, juiz, nada disso. A gente consegue resolver sozinho. Sim, vocês podem resolver sozinhos, né? A gente não tá dizendo que não pode ser resolvido sozinho. Se der pra resolver, sentar, conversar e chegar num ponto, num denominador comum, onde ambos estão concordando, maravilha, esse é o cenário perfeito. Mas leva isso para ser homologado por um juiz, porque aí isso vai ter uma força de sentença. Caso alguma parte precise acionar a outra, tem documentado e tá tudo bem. Exato. Sabe? O problema não o problema é só a informalidade que isso fica. Levar isso informalmente é péssimo. Sempre dá um problema. Principalmente, por exemplo, a criança já nem é, mas a criança é uma adolescente. E aí, sei lá, começa a trabalhar. Aí o pai simplesmente ele vai parar de pagar. Sendo que ele não teria essa opção se ele tivesse um acordo judicial. Porque no acordo judicial é muito claro. Ele vai parar de pagar a pensão após ter um processo de exoneração. Não é automaticamente do bem. Há um processo para isso. E tem requisitos. Quais são os requisitos? Ter mais de ser maior de idade, né? Ter completado a maioridade. Não estar cursando o ensino superior, e basicamente hoje o juiz fixa que ou o ensino superior ou 24 anos, o que se der primeiro. Então quer dizer, aí vamos supor, o filho começa a trabalhar aos 18 anos, aí o pai automaticamente, tá trabalhando, ele que se vire agora, não vou pagar mais nada. Não precisa, sendo que ele ainda teria que ajudá-lo até os 24 anos, ou até ele terminar esse ensino superior. Exato. Então aí
Aí é onde a gente entra naquele tema, né? Que muitos filhos já vieram nos procurar. Sim. Porque a mãe não buscou para ele o direito. É que você, hoje, está no papel de representante do seu filho. Até porque ele, juridicamente, não tem capacidade para se representar sozinho. Então você precisa exercer esse papel por ele. Então é sim um dever, né? Sendo a mãe, cumprir com isso. Então é realmente que as mulheres tenham uma ousadia, coragem mesmo, de dar um passo adiante, olhando para o futuro da criança, né? E mais uma vez, como a gente já disse no vídeo anterior, é um direito e não é um direito. Você não está renunciando a um direito seu, está renunciando ao direito do seu filho. E nós não poderíamos deixar de falar também nesse vídeo que estamos nós duas aqui provando dos macarrons fornecidos pelo chefe Gumercindo da Laqua. Vou deixar aqui pra vocês o logo dele, pra vocês verem, né, da Laqua Pastisserie, que faz uns macarrons maravilhosos, patrocinam o nosso programa Pétalas da Justiça, estamos sempre presentes aqui conosco e hoje mais uma vez estamos aqui, né, degustando os macarrons feitos por ele. E aqui no programa a gente também tem um auxílio, né, da Eliette Bressan, que nos fornece a caneca, né, ele já faz as canecas do nosso programa, que tem a nossa mensagem principal, informação e transformação, e o logo aqui, lindo, do Pétalas da Justiça. Muito obrigada aos patrocinadores e a você que ficou aqui até agora. É isso, muito obrigada, pessoal. E espero que essas informações possam definitivamente transformar a vida aí de quem nos segue. Até mais. Até mais.